Após um longo período de ausência devido às campanhas de controle populacional, os javalis pareciam ter recuado das áreas residenciais, sem causar os danos graves de antes. No entanto, recentemente, seus rastros começaram a reaparecer. Pegadas espalhadas pelos campos, terra revirada, tudo indicava uma realidade preocupante. Se não agirmos, eles podem se multiplicar rapidamente e se tornar uma ameaça maior do que nunca. Antes que a situação saia do controle, precisamos implementar medidas de contenção imediatamente. Rapidamente planejamos a expedição e reunimos nossa equipe com todo o equipamento necessário. Seguindo os rastros recém-descobertos, avançamos em direção a uma região de montanhas imponentes, densamente cobertas por vegetação. Tudo indicava que esse poderia ser um esconderijo ideal para uma alcateia de javalis, especialmente os super-javalis, criaturas gigantescas com um impressionante instinto de sobrevivência. Para aumentar nossas chances de sucesso, contamos com a presença indispensável de cães de caça treinados. Com seu faro apurado e instinto predatório aguçado, eles logo detectaram a trilha e iniciaram a perseguição. Os latidos intensos indicavam que a caça estava encurralada. Era hora de águia. Todos assumiram suas posições, armas carregadas e prontas para qualquer situação. Os cães seguiram firmes, forçando um javali colossal de aproximadamente 180 kg a sair da vegetação densa. O momento decisivo chegou. Assim que o animal emergiu, atiramos rapidamente. O disparo atingiu um ponto vital e o gigante tombou ao solo. O primeiro alvo foi abatido, mas antes que pudéssemos comemorar, os cães voltaram a latir freneticamente. Outro javali fugia, serpenteando por um terreno traiçoeiro. O solo irregular, ladeiras íngremes e a vegetação densa tornavam impossível uma perseguição direta. Subimos rapidamente a uma formação rochosa para ter uma visão ampla da área. Através das copas das árvores, avistamos a silhueta do javali correndo velozmente entre os desfiladeiros. Sem hesitar, ajustamos nossas miras e assumimos posições de tiro. Assim que o alvo entrou no alcance ideal, disparamos. Mas este javali não seria um oponente fácil. Ágil e astuto, ele mudou de direção rapidamente, desviando das balas e tentando escapar. No entanto, com estratégia e tiros precisos, persistimos. Por fim, um disparo certeiro fez com que o animal tropeçasse e caísse pesadamente. Mais um alvo eliminado, consolidando o sucesso da caçada. Do alto da montanha, enquanto observávamos a área, um vulto negro passou rapidamente diante de nós, outro javali em fuga. Os primeiros tiros passaram raspando, errando o alvo por centímetros. Sem dar margem para erro, reajustei minha mira e foquei completamente no javali. Um disparo firme e preciso. O projétil cortou o ar em alta velocidade e atingiu o animal em cheio. O alvo foi completamente neutralizado. Seguimos as trilhas deixadas pelos javalis até uma colina próxima. O terreno, agora menos acidentado, nos permitia caçar com mais eficiência. Os cães continuaram a farejar sem descanso, patrulhando cada canto. Logo, nossa presença causou pânico no grupo de javalis. Eles se dispersaram em várias direções, tentando escapar desesperadamente. Um deles correu por um campo aberto, sem perceber que já estávamos à espera. Aproveitamos a oportunidade e miramos no alvo. Porém, a velocidade do animal era impressionante. O primeiro tiro errou, o segundo também. Somente no terceiro disparo conseguimos abatê-lo. Sem descanso, seguimos rastreando os javalis restantes. Após atravessar as colinas, adentramos uma floresta densa. A vegetação espessa e os arbustos cerrados ofereciam refúgios ideais para os animais. No entanto, com experiência e auxílio dos cães,
Não deixamos nenhum deles escapar facilmente. Os javalis corriam em todas as direções, mas o cerco se fechava cada vez mais. Os disparos ecoavam pelo bosque, quebrando o silêncio. Após uma perseguição intensa e tiros bem calculados, um a um, os javalis tombavam. No final da operação, 5 alvos foram eliminados. A emoção da caçada ainda estava no auge. Continuamos patrulhando ao longo das trilhas e encostas, atentos a qualquer movimentação suspeita. O ambiente estava carregado de tensão, cada sentido aguçado, prontos para qualquer encontro inesperado. Ocasionalmente, mais disparos ressoavam, indicando que outro javali havia sido abatido. O sol começava a se pôr, marcando o final do dia, mas a caçada ainda não tinha acabado. Com os últimos minutos restantes, tentamos abater o máximo de javalis possível antes de encerrar. De um ponto vantajoso, avistamos novos alvos. Disparos certeiros foram feitos, sem dar chance para reação. A caçada se estendeu até a noite. Ao observar nossa pilha de troféus, ficamos extremamente satisfeitos. Uma expedição intensa e cheia de ação havia sido concluída com sucesso. É o diabo. O telefone tocou de repente, rompendo o silêncio e meu sono. Do outro lado da linha, a voz aflita de um amigo. Os javalis apareceram, invadindo o gramado e os campos, a uma curta distância da área residencial. Se não aguíssemos imediatamente, as consequências seriam graves. Sem hesitar, peguei uma lanterna e minha arma e corri para fora de casa. Esta não era a primeira vez que os javalis desciam para a área, mas desta vez os danos já eram grandes demais, e não podíamos mais ficar de braços cruzados. Ao chegar ao local, ficamos surpresos com o que vimos. Os javalis estavam espalhados por todo o campo, formando grupos grandes e pequenos, destruindo as plantações no meio da noite. Diante da situação crítica, agimos rapidamente. Nossa equipe se dividiu em pequenos grupos, emboscando os animais em pontos estratégicos para interceptá-los. Quando tudo estava pronto, escolhi uma posição de tiro adequada e observei com atenção. Assim que nos preparamos, disparamos simultaneamente. Os primeiros tiros derrubaram vários javalis.
som dos disparos causou pânico na manada, que fugiu em desespero. Sem dar chance de escaparem, imediatamente lançamos uma segunda ofensiva, abatendo mais alguns alvos. Enquanto planejávamos o próximo ataque, um som familiar rompeu o silêncio da noite. Imediatamente, olhei pelo visor da mira para a direção do barulho. Diante de mim, um grupo de cerca de 10 javalis se movia, liderado por uma enorme fêmea alfa. Aproveitando nossa posição de emboscada, esperei pacientemente. Assim que a líder entrou no campo de visão, puxei o gatilho sem hesitação. O javali caiu no mesmo instante. O resto da manada tentou fugir, mas nenhum conseguiu escapar. Não. Alguns javalis correram para o milharal em busca de abrigo, mas com a ajuda da mira térmica, eles estavam completamente visíveis para nós. Um a um, foram abatidos. Após eliminar os javalis no campo, nosso grupo rapidamente se dirigiu ao gramado próximo à borda da floresta. Como esperado, os javalis ainda estavam lá, se alimentando tranquilamente, sem perceber o perigo iminente. Nos aproximamos com cuidado, caminhando silenciosamente para evitar sermos detectados. Assim que estavam a uma distância ideal, firmei minha arma e mirei nos pontos vitais, como a cabeça e o pescoço. Um tiro, uma morte. Meu companheiro de equipe também estava em ação, abatendo os javalis antes que tivessem a chance de escapar. Para evitar sermos descobertos, mudamos constantemente nossa posição estratégica, aproveitando o terreno para nos esconder e nos aproximarmos com eficiência. Ao atravessar outro campo, nos deparamos com um enorme grupo de javalis. Na escuridão, estavam completamente desprevenidos, focados em procurar alimento, sem suspeitar do perigo iminente. Observei com atenção e escolhi o maior deles como alvo principal. Após alguns disparos precisos, o animal foi derrubado. Ao ver um de seus companheiros cair, o resto da manada fugiu em todas as direções. Sem deixá-los escapar, rapidamente nos dispersamos para rastrear cada um dos alvos. Em meio ao caos, um javali ainda não tinha percebido a ameaça. Completamente distraído pela fome, continuava a pastar sem se preocupar com o perigo ao seu redor. Para mim, essa era uma oportunidade perfeita. Levantei a arma e puxei o gatilho, um tiro certeiro, abatendo o alvo de imediato. Ajustei minha mira e fiz uma varredura na área ao redor. Entre as árvores, uma sombra se movia cautelosamente. Observei atentamente e percebi que se tratava de um enorme javali, pesando cerca de 150 kg, um alvo ideal. Sem hesitação, preparei um ataque. Assim que o animal entrou na linha de tiro, disparei. Um tiro limpo e preciso, mas um javali foi abatido. O amanhecer já se aproximava. Fizemos uma última verificação, inspecionando toda a área para garantir que nenhum javali fosse deixado para trás. Aqueles que ainda restavam foram eliminados. Ao final da caçada noturna, mais de 20 javalis foram abatidos, evitando que continuassem destruindo as plantações e os bens dos moradores locais. Mas será que a caça de javalis é a única solução ou apenas uma medida temporária? Existe outra maneira de controlar essa população? What the fuck? Hey, what you got, bud?